Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 23 de abril. Começa mais uma edição do programa que debate de segunda a sexta-feira. O Agrodebate aqui na tela do canal AgroPlus. Obrigado a você, nosso querido telespectador, que nos acompanha, claro, para acompanhar o que é notícia no agronegócio. É bom que você que é de dentro ou de fora da porteira fica muito bem informado nessa próxima uma hora de debate, de conversa, de análise, de projeção de mercado, claro, com as principais informações para você. Vamos lá então falar dos destaques do programa desta quarta-feira, minha gente, já que ontem, terça-feira, foi dia de reunião, almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária, e nessas reuniões sempre são trazidos pontos importantes para a agricultura e claro que o MST, que a gente sabe que a gente ainda está naquele abril vermelho, ele continua na mira da Frente Parlamentar, já que a agropecuária está na mira do MST. Então, uma notícia está inclusive nos destaques do site da agência FPA, que diz o seguinte: narrativas falsas do MST distorcem realidade do agro brasileiro. Vamos tentar falar um pouquinho mais sobre esse movimento, quem o apoia, quem está do lado dele, para que a gente consiga entender um pouco mais sobre essas notícias falsas sobre o agronegócio brasileiro que circulam por aí e que muitas vezes começam com essas informações distorcidas. No programa de hoje a gente também fala sobre a abertura de mercado para pescados brasileiros para a China. Olha só, o Brasil aí depois de muito tempo, muito próximo de conseguir essa abertura de mercado, uma apuração ainda atrás que um protocolo já foi assinado para a abertura do mercado. A gente fica aí esperando novas informações e vamos tentar descobrir também o que essa abertura de mercado, esse protocolo para abertura de mercado representa, o que a gente pode esperar para o pescado brasileiro. São números brasileiros que vêm crescendo cada vez mais, investimentos maiores que vêm sendo trazidos para esse que entra no ramo da pecuária brasileira. E no programa de hoje também a gente vai falar um daqueles assuntos que eu gosto. A gente vai falar de investimento em turismo, que envolve, vamos falar de turismo ecológico, pronto. Tem uma área de proteção no estado do Pará que vai ter uma trilha ecológica para turismo e detalhe, tudo de maneira sustentável, afinal de contas, as coisas já estão ali, é só você mostrar, enfim, através de trilhas e informações, trazer aí um pouco mais de informação para essas pessoas que buscam turismo nessa região. Esses são os principais destaques de hoje. Quem debate comigo hoje é ele que está aqui todos os dias, seu Bianco, Odenir Zancanaro, que é especialista em negócios, e eu fico trazendo isso aqui para cada vez mais ouvir sua opinião. Esse turismo ecológico é uma coisa que eu gosto muito, né? Novidade para quem é telespectador do Agrodebate, seu Bianco. E eu almejo muito isso. Vamos ver mais uma vez qual é a tua opinião sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo e parabéns pelos 46 anos da colonizadora Itapurá. Opa, Jassam, boa tarde, boa noite para você, Jassam, boa noite a todos que nos assistem. A colonizadora Itapurá está fazendo 46 anos, uma trajetória aí de muito sucesso, muito empreendedorismo, muita coragem, né? Mas é assim mesmo. Quanto a esse projeto ecológico, eu seria mais favorável se ele fosse num local assim até menos distante. Porém, são todas as oportunidades e também devem ter essas oportunidades para que cada um das pessoas no mundo venham conhecer principalmente aquilo que nós temos muito de bom ou aquilo que nós preservamos muito dentro dessa imensa floresta amazônica nossa. Muito bem falado, palavras bonitas, inclusive, parece que tua opinião está se moldando aí um pouquinho. Tô conseguindo puxar você mais um pouquinho para o meu lado. Vamos ver o que vira daqui para frente.
O Agrodebate está começando, eu faço o convite para os nossos amigos telespectadores. Vamos debater o agronegócio? Seu Bianco, antes da gente falar dessas notícias gostosas aí, como é o exemplo dessa área no Pará que vai receber o turismo, trilha ecológica, enfim, um projeto muito bacana, vamos falar de notícias que nos deixam para lá de Bagdá. Bom, destaque nesta quarta-feira, dentro do site da agência FPA, né, que é o site da Frente Parlamentar da Agropecuária, está esta manchete: narrativas falsas do MST distorcem realidade do agro brasileiro. O movimento sustenta invasões com desinformação e ataques ao setor produtivo. Bom, seu Bianco, não é novidade nenhuma, a gente já falou por aqui das invasões do MST, o movimento do Sem Terra, e que eles agem, né, sempre com de uma maneira muito truculenta, muito violenta, e com ameaças, enfim, e sempre tirando o que já é de direito de pessoas que trabalharam, que conquistaram, que pagaram para ter o seu pedaço de terra. A gente já sabe que esse movimento ele é apoiado pelo governo, existe inclusive verba para o MST, mas o que não entra na minha cabeça é quem, em sã consciência, o meu vizinho, o meu amigo, o fulano, quem, além do próprio governo federal, a gente está falando exclusivamente do nosso presidente Lula, quem, além dele no Brasil, há de apoiar um movimento como esse, que não sejam os próprios integrantes desse movimento, seu Bianco? É complicado de entender, parece que não se trata de uma democracia. Ou será que eu estou enganado de achar que tem tantas pessoas que apoiam o MST Brasil afora? Jossan, é muito difícil da gente falar sobre o MST. Ele tem esse modo operante, que é principalmente o quê? Invadir terras, tomar o que os outros fizeram, tomar meio de graça. Porém, o que é que eles fazem? A opinião pública está se revoltando contra o MST e vê que o modus dele é um modus que não é aprovado no mundo inteiro. Ele está sendo hoje, dentro do governo brasileiro, está tendo recursos, porque o governo brasileiro ele teve o apoio dessas instituições quando foi para ser candidato, ou todo momento que ele é candidato, ele tem apoio que eles dizem a essas minorias. Mas vamos lá, o MST começou a perder muito campo. Começou todo mundo no mundo, deixou de ver o MST como uma instituição que poderíamos ajudar. E hoje está sendo uma instituição que poucas pessoas aprovam. Então eles começam a falar mal, a teoria de que eles, falando mal do agro ou de quem produz muito, eles iriam se beneficiar com isso. Então eles falam muito mal do agro, de tudo que o agro produz, inventam 1001 informações, e enquanto eles ficam falando, há pessoas que não se informam adequadamente e começam a acreditar nisso, ou vira-se aquele tema que o pessoal fala que uma mentira contada 1000 vezes começa a parecer ser verdade. Esse é o modus dele, e eles precisam falar muito disso para que eles não percam essa credibilidade como eles já perderam. Né? Acho que foi muito bem colocado aí da sua parte trazer essa informação ainda, já que às vezes as pessoas que não têm o acesso, ou seja, por cada um pelos seus motivos, a essa informação verdadeira, ela acaba acreditando. Eu acho que é aí que acaba acontecendo uma certa identificação. Opa, eu sou contra o agronegócio, então você também é contra? Então nós somos amigos. Talvez é aí que começa essa proximidade. Mas daí vem a gente também com um contraponto e com a verdade, já com dados. Porque um exemplo, eles falam que o agro brasileiro, uma das mentiras, né, mais recorrentes é que o agro brasileiro é voltado majoritariamente à exportação e não contribui
para alimentar a população. Bom, vamos lá. A gente Eles tem dão, dados aqui, ó. Só para trazer os dados, ó. A gente produz anualmente mais de 10 milhões de toneladas de carne bovina. A gente já mencionou isso aqui no Agrodebate. Cerca de 80% do volume da carne bovina é consumido internamente. No caso do frango, a produção ultrapassa 15 milhões de toneladas, abastecendo tanto o mercado interno quanto externo e, portanto, segundo a FPA, inclusive é falso afirmar que o agro brasileiro ignora o abastecimento nacional. E quando a gente fala de agro, a gente também está falando de agricultura familiar. Então nós temos aí, ó, supermercados Brasil afora que são abastecidos, inclusive, pela agricultura familiar. E quando a gente fala também das nossas commodities, soja e milho, vale lembrar, o senhor vai mencionar isso muito bem, o milho brasileiro, já que nós somos o maior produtor, daqui a pouco a gente fala sobre a produção de etanol de milho, então, enfim, a gente tem um mercado e a carne, ela vem também, ela precisa de uma alimentação. Aquela carne, o boi e o frango, eles precisam de uma alimentação, que é o quê? O soja e o milho. Eles dão a notícia, Jossam, para impactar junto aquelas pessoas que não vêm a fundo, não fazem pesquisa. Eles dão uma pesquisa simplesmente que o agro é exportação. E nós, do agro, o que é que a gente fala? Nós estamos exportando isso, exportando aquilo e tal. Agora você deu a informação correta. 80%, esses dados que você deu ali, 80% da carne bovina brasileira, nós consumimos dentro do Brasil. 60% ou 65% da carne de frango e da carne suína, também nós consumimos dentro do Brasil. O Brasil exporta o quê? Exporta o excedente. Nós não estamos tirando nada do alimento da nossa população simplesmente para exportar. Não, nós não vamos dar carne nenhuma para o brasileiro porque nós queremos exportar, simplesmente queremos os dólares que entram aqui e daí falta comida ao brasileiro. A picanha está cara, por quê? Porque existem custos para isso. Não tem maneira da picanha ser mais barata. E não é porque nós exportamos toda a picanha. Não é por isso que ela é cara. Ela é cara porque ela custa muito para se produzir ela. Agora, quanto mais nós produzimos soja, milho, quanto mais o agro produzir, talvez, em virtude disso, se o governo incentivasse mais e mais a produção do agro, a carne bovina mesmo, a picanha, vamos falar assim, ela seria mais barata. Se pudéssemos abrir um pouco mais de áreas, haveria o quê? Mais animais, mais bovinocultura, mais cria de bovinos, e com isso o que tem? Se tiver uma oferta muito maior de bovinos, haverá mais picanha no mercado e automaticamente essa picanha poderá ser mais barata. Então o MST ele faz o quê? Ele dá notícia só pela metade, que o Brasil só exporta, que o Brasil pensa que o agro exporta, e eles se dão a notícia deles serem a agricultura familiar, como se o MST, os sem terra, ou os assentamentos, só essas classes sociais são agricultura familiar. Não é. Agricultura familiar é até quem produz 500 mil reais no ano, sendo que a base ou a maioria de quem trabalha nessa agricultura seja da própria família. Então, se você produz até 500 mil reais, que seria o pequeno produtor, ele é classificado como agricultura familiar. Nesse modo, eles dizem que essa agricultura familiar é tudo que eles, teoricamente, produzem. E não é verdade isso. Então, a agricultura familiar, se você pegar um estado igual a Santa Catarina, a maioria dos agricultores de Santa Catarina são agricultura familiar, porque é a própria família que trabalha naquele sítiozinho. Isso se não me engano, ela tem que ser até 10 módulos, e cada estado tem uma diferença de quantos hectares são cada módulo. Vamos dizer, no Mato Grosso, o módulo, na maioria das cidades, é 100 hectares cada módulo.
Então, o que tem? Se alguém produz, se alguém trabalha até 500 hectares no Mato Grosso, ele e que a maioria dos trabalhadores nisso são da família dele, ele é agricultura familiar. E o MST se acha meio dono que a agricultura familiar é só deles. Então eles distorcem as notícias para valorizar aquilo que eles são muito desvalorizados. Outra informação também que é distorcida por integrantes do MST é que o modelo da agricultura brasileira, da grande agricultura, ele está voltado somente para a exportação e por isso utiliza grandes quantidades de produtos químicos. E essa afirmação, nós temos aí, portanto, duas afirmações: o uso de agrotóxicos e também a monocultura. Vamos pegar exemplo do trigo, que a gente já mencionou muito por aqui também. O trigo, por exemplo, ele depende de um clima específico que somente a região sul consegue proporcionar. Agora, vai plantar soja, milho e etc. Em outras regiões para a gente ver se eles vão reagir da mesma maneira. A gente viu recentemente também por aqui estudos da ProSoja que envolvem, inclusive, o manejo dessas culturas em diferentes tipos de solos, em solos arenosos, em solos arginosos, cada tipo de solo para que se adapte ao clima daquela região. Então, a gente consegue trazer uma contrapartida através desses argumentos, e no uso de agrotóxicos, para mim, é muito fácil o argumento, seu Bianco. Bom, o agrotóxico, ele não chega de graça para o produtor rural, não, caso essas pessoas não saibam. Esse agrotóxico não é bancado pelo governo federal, não é bancado por ninguém. É o próprio produtor quem tem que aplicá-lo. Inclusive, são valores altíssimos. Quem, em sã consciência, vai querer colocar algo dentro da sua propriedade que não seja necessário para gastar dinheiro e ter menos lucro no final das contas? E aí? É incrível como eles falam isso, né? Será que um produtor rural vai pegar? Os agrotóxicos são caríssimos. Todo e qualquer produtor, ele passa simplesmente o necessário. Será que ele quer poluir os rios? Será que ele quer jogar o dinheiro dele que vai rio abaixo? Então são mentiras que não tem nem cabimento. Eles também começam a falar dos produtos geneticamente modificados. A genética veio, a ciência veio para ajudar. A ciência veio para que, se a gente mude geneticamente uma semente de soja, para que ela use o quê? Exatamente, se use menos produtos químicos. Tanto é que as sementes de soja hoje usam a metade ou bem menos produtos químicos do que anos atrás. Veja como eles mesmos falam, eles dão duas notícias e eles falam e não casa nenhuma das duas notícias. Então eles simplesmente querem alencar uma montoeira de fatores nos quais todos eles, nenhum deles são favoráveis ao MST. Informações da Conab e da Embrapa, trazendo dados agora para que a gente possa entender um pouco melhor e ficar mais claro na cabeça do nosso telespectador que está nos assistindo. Em média, os agrotóxicos representam entre 25% e 35% dentro do custo total da lavoura de soja, pegando especificamente. 25% é 1/4 do valor do investimento a ser feito. Agora você imagina, não seria muito mais vantagem para o produtor rural tirar esse 1/4 de custo? Se for, vamos fazer uma suposição aqui, de R$1.000, não é mais fácil eu economizar 250 e gastar apenas 750? Ou por que cargas d'água eu vou investir mais R$250? É porque aquilo é necessário. Seu Bianco, ainda só para trazer mais base para essas informações, recentemente nós conversamos com representantes da Embrapa que falaram conosco, e a gente falando também sobre o melhoramento de plantações, etc. E um deles chegou até a mencionar que
Hoje não existe lavoura sem aplicação de defensivos agrícolas. Mesmo que você tenha, por exemplo, inclusive o uso de biológicos. É impossível. E tem outros engenheiros também que eu, em conversa, já me trouxeram essa informação. Não tem como uma lavoura hoje viver sem o uso de defensivos agrícolas, porque, como o nome já diz, ele defende a agricultura de pragas e etc. E aí, o que é que a gente faz? Coloca a nossa plantação em risco para que venham lagartas e outras pragas e vão comer e levar tudo aquilo, ou a gente vai fazer essa aplicação? Jussan, o MST ele faz essas conversas, porém nada disso é admissível. Vamos no defensivo, que nós mesmos já entrevistamos aqui, pessoal da Associação dos Defensivos, né? Veja bem o que acontece. Um agrônomo, um defensivo para ser aplicado em qualquer local na sua fazenda, ele tem que ter um receituário que o agrônomo diz qual que é a dosagem correta, certo? Vamos nisso ser igual a um receituário médico. Vamos exemplificar assim: o receituário médico, para mim, um determinado médico me disse para mim tomar um determinado remédio numa dose lá específica, certo? Se eu não obedecer aquele receituário e eu quiser tomar umas doses excessivas, o que vai acontecer? Isso será muito pior para mim mesmo. Então, a mesma coisa é o produtor rural. Ele tem também o receituário do agrônomo que diz quanto que ele deve aplicar e como que ele deve aplicar. Se ele aplicar muito mais, ele estará simplesmente jogando dinheiro fora e prejudicando a sua lavoura. Então, não tem cabimento o que o MST, com essas falácias deles, vem a querer convencer o povo brasileiro. Isso só me leva a crer que eles aplicam muito em mídia, eles jogam muito isso nas redes sociais e nas mídias, principalmente a grande mídia, e daí com isso muitas pessoas ouvem só essa parte de que o agro prejudica o Brasil, o agro só quer exportar, o agro isso e o agro aquilo. E aí, para eles manterem-se na mídia, para eles manterem-se ainda invadindo terras e fazendo esse modus operandi que eles são costumeiros. Outra alegação também do MST é de que eles tentam desqualificar o setor do agronegócio, alegando que a mecanização reduziu drasticamente a oferta de empregos no campo. Eu ousaria, Silvio Bianco, dizer até o contrário, que o que acontece foi por conta da falta de qualidade da mão de obra. E eu não estou falando somente de qualificação, porque a qualificação, por mais que o Brasil seja um país com muitas acessibilidades, às vezes ela se torna dificultosa para determinadas pessoas e outras saem em desvantagem do que outras. Mas sim, a simples vontade de trabalhar é do que eu estou falando. A simples vontade de trabalhar também incentivou com que mais e mais empresários, produtores rurais incentivassem na qualificação mecânica, já que a qualificação de pessoal se torna cada vez mais difícil. Bom, mas eu não queria entrar muito nesse tema, mas vale ressaltar que essa é uma das alegações do MST também aí, viu, seu Bianco? Mas vamos trazer dados também? Segundo o CPEA, é bem rapidinho, daí eu passo para o senhor. O agronegócio emprega cerca de 28 milhões de pessoas, o que corresponde a aproximadamente 26% das ocupações no Brasil. Eu já trouxe essa informação também aqui em outra oportunidade, ou seja, 26% é um pouco mais de 1/4 dos empregos Brasil afora. Jussan, o agro está indo muito para a tecnologia, principalmente, por quê? Porque há falta de mão de obra. O agro no Brasil inteiro tem ofertas abundantes de empregos. Então, quem quiser trabalhar no agro, existem muitas oportunidades. Não podemos aqui deixar, o agro está indo
para tecnologia muito grande. Por quê? Porque o agro está se vendo que tem poucas pessoas que querem ir trabalhar no agro. Tanto é que se tem curso, o próprio Senar faz cursos aí à torto e à direito toda hora, em todas as cidades, em todo local, no Brasil inteiro. O Senar faz cursos de instrução, de aperfeiçoamento, para que você aprenda. E de graça, para que você aprenda a trabalhar com colheitadeira, porque você aprenda a trabalhar com plantadeira, para que você seja um bom passador de veneno, porque isso justamente cai naquela outra, que antes que você passe dosagens excessivas, se passe a dosagem certa, você saber e aprender o que um agrônomo escreveu no receituário. Então, quem quiser ir para o trabalho do agro tem 1000 oportunidades, e também, com a tecnologia, abriu-se mais outras oportunidades, que seria esses TI, vamos dizer, esses profissionais que podem ir justamente para a informática. O próprio agro precisa de gente com muitas... Abriu-se outras profissões que são dessas profissões que necessitam muito de informática. Muito bem, e aí teríamos vários pontos a trazer ainda, mas que inclusive se torna interessante, seu Bianco, porque são afirmações que vale a gente discutir para a gente trazer a informação verdadeira em cima dessas falácias disseminadas pelo MST. Mas você, nosso telespectador, eu faço até o convite, caso você está chegando hoje por aqui, assista, o nosso programa diariamente, que essas informações a gente traz no dia a dia aqui no nosso programa. A gente traz informações que refutam todas essas afirmações do MST, e sempre que alguém trouxer uma informação, não somente o MST que eu estou falando, mas sempre que alguém trouxer para você alguma informação sobre o agronegócio, procure a verdade. E aqui no Agrodebate a gente tenta trazer a verdade, sempre defendendo o agronegócio e de maneira justa, tá? Para que a gente consiga falar sempre as informações na sua essência, na sua verdade. Bom, a gente tem aí informações de transgênicos, que nós já trouxemos por aqui também, inclusive em um dos entrevistados da Embrapa recentemente também, eu fiz diretamente a pergunta para ele se não existia uma transgenia, uma alteração. Não é o caso. Enfim, os principais cientistas que estão por trás desses estudos, eles são quem entendem muito melhor sobre a biologia das plantas, e a gente está de olho aqui sempre de todos os lados para que a gente possa ficar bem informado, né, seu Bianco? Eles falaram também, o MST também falou sobre a pecuária, que a pecuária contamina com o CO2 e prevalece o desmatamento, principalmente na Amazônia. São todas narrativas de distorções. Isso me faz crer que tem muitas ONGs por trás disso aí. E ONGs de fora do Brasil. Exatamente. No próximo bloco, seu Bianco, a gente fala sobre parcerias que podem levar o Brasil cada vez a uma parceria mais estreita com a China. A gente vai falar de DDG e também da abertura de mercado de pescado. A gente volta já. O Agrodebate desta quarta-feira, dia 23, está de volta. Obrigado a você, nosso amigo telespectador, que continua na audiência aqui no canal AgroPlus. Bom, o assunto da vez é uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, que marcou o que seria aí um passo estratégico rumo à abertura do mercado chinês para o DDG. Seu Bianco, DDG é um assunto que nós já falamos bastante por aqui, né? Vamos dar uma recapitulada. O DDG é um subproduto
do etanol de milho, né, que no seu processamento é algo que resta do milho e que é muito nutritivo para a cadeia da pecuária, principalmente quando se trata de bovinos e de suínos também, né, seu Bianco? As aves também aproveitam do DDG, seu Bianco? Todos. Ele é um subproduto do milho, então ele faz parte. Ele é um milho, né? É um milho que foi tirado o álcool dele, então tem a mesma proteína, mesma quantidade de proteína do milho, né? Esse setor aí, Jossan, tem que se dar os parabéns ao Mato Grosso, e você pode ver que o povo chinês, ele é um povo que tem uma visão muito para frente. Eles viram que o álcool do milho está crescendo e eles precisam muito do DDG e sabem que o DDG iria chegar lá mais barato do que o milho. Eles já estão procurando mercado, né? E essa parceria, ela é direta com o estado de Mato Grosso, e é isso que deixa essa tua fala, seu Bianco, ainda com mais veracidade, já que o estado de Mato Grosso é responsável por 80% da produção do etanol de milho no Brasil. Então, de onde vai sair maior parte do DDG no Brasil? Do estado de Mato Grosso, é claro. Se o estado é responsável por 80% da produção da matéria-prima que resulta do DDG, então o ouro que eles estão procurando é no estado de Mato Grosso que está. Então, iniciativas como essas, seu Bianco, às vezes elas não são buscadas, né? Fica o poder público federal se encaminhando. Opa, não, é para tratar com a China, então nós vamos esperar o governo federal, porque é país com país que tem que negociar. A gente está vendo o estado negociando com outro país. Isso é uma parceria que pode trazer mais e mais desenvolvimento e pode gerar também mais oportunidades, porque se eles estão vendo e o Estado já se antecipa nessa parceria, não é mais garantia de negócio futuro? Muito bem frisado, José, é exatamente isso. O Estado do Mato Grosso se adiantou e foi, junto ao governo chinês, propor e mostrar a ele as vantagens que o Mato Grosso tem. Além do próprio DDG também, eles ofereceram novas culturas que estão sendo introduzidas aqui no Mato Grosso, principalmente gergelim e feijão. Essa equipe chinesa, ela veio para o Mato Grosso, ela fez a análise e aí agora depende sim, que nem você falou, do governo federal. Agora, o que o governo federal não pode fazer é deixar engavetado lá, porque precisa essa sanidade, precisa provar que o milho nosso não é um milho, como é que eu vou dizer, envenenado, não é? Precisa-se da sanidade, e essa sanidade quem dá é o governo federal. Também podemos recapitular que o álcool do milho está sendo assim a bola da vez. Todo mundo está entrando, o Mato Grosso tem inúmeras plantas, o Brasil inteiro está de olho no plantio de milho e fazer o álcool, principalmente o álcool do milho, porque essas plantas com a entrada de inúmeros investidores, de inúmeras pessoas que estão querendo entrar no álcool do milho, a planta começa, a indústria começa a ficar mais barata. Por quê? Porque se tem projetos e mais projetos. A primeira indústria que foi instalada de álcool do milho, ela foi na cidade de Lucas do Rio Verde e foi uma planta copiada dos Estados Unidos. Essa planta eles trouxeram e eles gastaram, se não me engano, pode ser que eu me engane em valores, mas se não me engano foi 17 milhões de reais e fizeram lá um processo que seria o processo para que o milho não congelasse, né? Veja bem, esse processo ele é muito bem visto nos Estados Unidos em virtude do clima de lá. Agora você pega o clima do Mato Grosso, que
nunca na vida baixa aí de 13, 14 graus, não tem medo ou não. E é desnecessário você ter um processo para que não congele esse álcool ou esse DDG. Então, foi um gasto excessivo que eles tiveram, porém, dali para frente, as indústrias não precisam mais ter isso, porque já se provou que não tem a necessidade. Talvez em algumas plantas no sul do país, mas também simplesmente em algum local, aonde a temperatura chega a 0 grau, inúmeras vezes, pode ser que esse processo ainda possa ser usado. Porém, na maioria dos estados brasileiros, não tem essa necessidade. Então, para se fazer uma indústria dessa, existe um custo menor do que nos Estados Unidos. E nós temos a produção de milho está cada vez mais com pesquisas em sementes de milho, estamos produzindo mais e melhor. Então, com isso, nós vamos produzir muito mais e vamos ter a chance de exportar mais. Eu queria também só dar mais uma informação. A própria China, ela consome 7 milhões de toneladas de DDG por ano, certo? 7 milhões, eu até fiz umas contas. 7 milhões de toneladas de DDG, não quer dizer que nós vamos vender 7 milhões para eles, certo? Dá 116 milhões de sacas de milho. Só para ter assim, porque nós temos mais noção de sacas de milho, né? São 116 milhões de sacas de milho, e isso precisa de quanto? 1 milhão de hectares de plantio. Mato Grosso planta quase 7 milhões de hectares. Então seria mais ou menos 15% de tudo o que nós produzimos no Mato Grosso, poderia-se ter essa chance de exportação. Veja que mercado fantástico, veja que condição que nós vamos ter, e isso faz com que cada vez mais se anime e se incentive o produtor rural a plantar mais, e vamos ter mais e mais mercado para se vender esses subprodutos do milho. E aí tem muitas informações, inclusive tem até um comentário em uma rede social do site o AgroOlhar, que é o que divulgou essa informação. Inclusive, daí tem um senhor que fala o seguinte: o DDG, como subproduto do milho, deveria ser vendido a preços módicos para os pequenos produtores rurais de Mato Grosso. Ninguém está pensando no pequeno produtor, só em lucro, principalmente dos atravessadores. Eu imagino que essa pessoa, talvez ela não tenha acesso aos números, né, do agronegócio. De fato, essa pessoa ela não está no meio do agronegócio e ela não está por dentro das taxas, dos valores e de tudo que é cobrado, e também dos problemas que são encontrados no dia a dia por aí. Então, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre esse assunto, seu Bianco. Essa pessoa ela não tem a informação correta, José. O DDG, para você fazer a exportação, para você levar até aqui, até a China, o DDG deve ser o DDG seco. Porque o DDG molhado, que pode ser consumido perto da usina, aí num raio aí de 100 quilômetros, que é o DDG molhado, ele deve ser consumido em 3 ou 4 dias, porque senão ele fermenta. E além disso, você leva muita água para você tratar os animais. Esse pequeno produtor, que falou que deveria se beneficiar o pequeno produtor, o que o pequeno produtor deve fazer? E, principalmente ao redor de qualquer usina que tenha dessas. Hoje está se abrindo usinas no Brasil inteiro. Então o pequeno produtor deve, principalmente, ficar num raio aí de 100 quilômetros dessa usina e comprar esse DDG. Ele está sendo mais barato, não é que ele não está sendo mais barato. Ele está sendo mais barato, e ele é mais barato. Por quê? Porque a indústria também não tem esse gasto de secagem, não tem esse custo de secagem. Então, para a indústria é bom que se venda isso, esse DDG, vamos entre aspas, molhado, e eles irão exportar mais ou menos naquele pensamento que nós temos lá. Eles irão exportar o excesso. Por quê? Porque eles têm um custo alto de secagem, e daí que ele vai exportar
em virtude disso. Ele só vai ter esse custo de secagem, ou ele só vai secar esse produto se não houver o consumo ao redor dele. Se ao redor dele tiver o consumo, automaticamente ele vende todo o consumo. Por que é que ele vai pensar em fazer um produto para vender para a China? Os industriais, eles estão pensando em dar destino à sua produção. Agora, se nós pequenos, médios, grandes, ou quem quer que seja, montarmos confinamentos ou animais ao redor da usina, nós vamos dar destino a essa comida e vai ser uma comida barata. Muito bem falado. A gente vai mudar de assunto e nós continuamos com as parcerias com a China, já que o Brasil acaba de assinar, inclusive, um acordo para exportar pescados da pesca extrativa para a China. Com esse anúncio, o agronegócio agora brasileiro alcança 350 aberturas e amplia acesso dos pescados brasileiros ao mercado chinês. Quem diria que o nosso peixe ia chegar na terra do peixe, né? Do peixe cru ali naquela região, não no Japão, mas mais na China, que também consome também esse tipo de comida, né? de especiarias, e aí, portanto, foi assinada nessa terça-feira, realizada no Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Em Brasília, a cerimônia de assinatura do protocolo entre Brasil e China, que permite a exportação de pescados de origem extrativa para o país asiático. Essa informação está no site do Ministério da Agricultura. E as negociações, seu Bianco, olha só como demoraram. Vinham sendo conduzidas desde 2016 e era uma demanda da Câmara Setorial de Pescados do MAPA. O novo protocolo autoriza a exportação de todos os pescados de origem extrativa que atendam aos requisitos estabelecidos pelas autoridades chinesas. É uma boa notícia. É uma ótima notícia, né? Abre-se mais um leque de negociação. Então, por isso que, nesse caso, tem que se elogiar o governo brasileiro de ter ido tentar fazer essa parceria com a China. Muito bem, então, portanto, mais informações dão conta de que, então, esse como que são 350 aberturas de mercado, né, deste governo. Aliás, não está claro aqui para mim, mas eu acho que os nossos cálculos que a gente vinha trazendo era do governo atual, é isso, seu Bianco? Eu não me lembro. Sim, é do governo atual. Uhum. Eu acho que é isso. E a grande vantagem disso daí é que, principalmente, haverá a chance da gente vender peixes de cultivo, principalmente do Mato Grosso ou da Amazônia, que serão os peixes mais o pintado, o pirarucu e o próprio tambaqui. Porque hoje no Brasil se fala muito de exportação de peixe, ou se mandar peixe para fora, se fala muito da tilápia, né, Jossan? Nós entrevistamos aqui e vimos a notícia da tilápia, que o próprio brasileiro, a tilápia produzida, os peixes produzidos principalmente no Centro-Oeste ou produzidos no Mato Grosso, eles não têm uma aceitação no Brasil inteiro. Somente mais ou menos no Mato Grosso, ou aonde é que eles têm mais nessas bacias, que eles são bem consumidos. Esses peixes, vamos dizer, o próprio João Pedro, que é o dono da Delisfige, ele contou para nós que ele tentou vendas de peixes do Mato Grosso, principalmente no sul do país, e o pessoal do sul não tem o hábito de comer esses peixes, principalmente do Mato Grosso. Ele mandava para lá e, infelizmente, não se vendia todos os produtos, infelizmente voltava esses produtos. O único peixe que o Brasil inteiro consome e o mundo inteiro consome é a tilápia. Pegamos esse costume da tilápia, então o mundo inteiro quer consumir tilápia. Agora, se os chineses caírem não gostam de um pintado, de um tambaqui ou de um pirarucu, eu acho que eles o bigode deles vai engraxar, hein?
Essa é boa. Mas vale ressaltar, seu Bianco, que tem muito investimento no mercado de pescados brasileiro acontecendo recentemente. São números que impressionam, inclusive. Quer ver, ó, o mercado chinês de pescados é de cerca de quase 18 bilhões de dólares. O mercado. E se a gente morder uma fatia, rapaz, a gente está falando de muita coisa, hein? A expectativa do governo é que o país ganhe cerca de 1 bilhão de dólares em receitas no médio prazo, viu? Então, a gente está falando de investimentos que podem gerar mais emprego. Quando a gente fala de levar isso para fora também, seu Bianco, vale lembrar, para que a gente possa contextualizar melhor, é geração de empregos, não é não? Se está abrindo mercado no exterior, poxa, mas vai levar só para fora. Está gerando emprego. Eu vou precisar atender a demanda chinesa. Vamos fazer mais peixe. Sozinho, de braço cruzado? Precisamos gerar empregos para atender a demanda. Talvez a cultura, talvez o japonês caia no gosto desses peixes, né? Esses peixes de cultivo, chinês. Principalmente o chinês. Esse peixe de cultivo brasileiro, e seja lá uma iguaria espetacular para eles. Aí, que mercado que não se abre, que vantagens que vamos ter. Agora, primeiro, para a gente começar a exportar, nós precisamos que o governo federal assine ou faça tudo esse acordo sanitário, né, que é esse trâmite de papelada, de documentação, que a gente possa pelo menos iniciar a exportação. Depois de iniciado, aí depende do convencimento da gente da qualidade do nosso produto, fazer com que esses outros povos caiam no consumo do peixe. Talvez tenhamos que mandar umas cuiabanas lá para fazer uns peixes especiais. Fizer uma farofa de banana, eu acho que conquista. Aí não tem jeito. Vai vender a banana também daí, né? Mais uma oportunidade, tá vendo? Aí é bom demais. A gente faz o nosso último intervalo comercial de hoje, seu Bianco, para no próximo bloco a gente falar daquele assunto, uma área de proteção lá no Pará. Ela vai ter uma trilha ecológica. O melhor de tudo é que isso se trata de turismo e o melhor de tudo é sem agredir o meio ambiente. A gente volta já. O Agrodebate desta quarta-feira está de volta. Obrigado a você que continua conosco depois deste que foi um breve intervalo comercial para a gente falar sobre este assunto que está recém-divulgado aí no site, inclusive, da Agência Brasil, que é a agência do governo federal, e que diz o seguinte: uma área de proteção terá trilha ecológica e turismo de base comunitária. Essa área de proteção ambiental conta com 5.000 hectares e está localizada em Juruti, no estado do Pará. Convido o seu Bianco para voltar comigo para nós falarmos sobre este assunto. Seu Bianco, que não é novidade nem para o senhor e nem para ninguém das pessoas que nos acompanham, que eu sou um grande fã desse tipo de incentivo. A gente está falando de educação ambiental, a gente está falando de acesso a localidades e a possibilidades que muitas vezes o brasileiro ele não enxerga, ele não vê, porque ele está dentro de centros urbanos e ele não tem acesso a tudo isso que a gente vê. E, inclusive, quando se trata de Amazônia, é muito mais fácil a gente saber de turistas estrangeiros visitando a Amazônia do que o próprio turista brasileiro, porque santo de casa não faz milagre, né? Resumindo bem essa história.
mas a gente está falando da utilização de uma área de proteção ambiental que até então era para não ser utilizada para nada, ninguém encosta, fica ali pronto, para que a gente possa usar como um museu, por exemplo. Não a construção, pelo amor de Deus, para o nosso telespectador não entender errado, mas um museu natural. Aquilo está ali, está sendo preservado. Venha assistir a isso, venha ver a diversidade da nossa fauna, da nossa flora, venha conhecer, venha fazer, venha tirar fotos. Tem turista que fica vislumbrado com pássaros, com borboletas, com animais, jacarés, antas. Ixi, nós temos muito a explorar e detalhe, sem precisar derrubar árvores, sem precisar agredir o meio ambiente, seu Bianco. Pode trazer sua crítica. Não, José, eu não sou. Às vezes nós dois conversamos muito e eu falo que comercialmente, às vezes ela não é muito viável. Mas, principalmente para nós defender a nossa Amazônia, para nós mostrar o que é a nossa Amazônia, isso é uma ideia espetacular. O que é que nós precisamos? É o convencimento em cima da população de que para ele ir lá nessa trilha, né, ele deve também, neste caminho, que ele vai demorar muito, que a logística é um pouco diferente, muito difícil, neste caminho ele vai apreciando outras coisas e uma infinidade de coisas que a Amazônia apresenta. Porque para você ir a Juriti, primeiro você tem que ir, vamos dizer, a Santarém, o local onde tem avião, né? O local mais perto que tem voos comerciais é Santarém. Então você vai a Santarém, de Santarém você vai subir no Rio Amazonas, poderia ir vendo tudo esse Rio Amazonas, contemplando, ali mesmo tem o encontro das águas, são 2 ou 3 fases. E ao final disso, são 6, 7, 8 horas de barco. Ao final disso, você iria fazer a trilha, a caminhada e tal. E isso tudo seria um estudo, tudo isso seria mostrado para esse turista, que depois que ele vai transmita a milhares de pessoas depois, ou a todos os coisas, que a Amazônia não é isso que se fala no mundo. Que principalmente na Amazônia se preserva, se aqui tem muitos animais que não estão em extinção, ou a maioria ou todos não estão em extinção, e que se faça exatamente um turismo desde que você chegue em Santarém. Desde que você chegue, não é só você pensar de ir lá dentro da trilha, porque se você pensar comercialmente, vamos lá, uma pessoa sai, ou um europeu ou uma pessoa de São Paulo, sai para ir a Santarém, 2, 3 horas de voo no mínimo de São Paulo até lá. Depois, e um custo alto do voo. Depois disso, você vai subir. Mas ele pode fazer tudo isso como sendo um passeio de uma semana, um passeio de 3 dias, um passeio, e não pensando exatamente somente lá em Juriti. Então, tem mais o turismo brasileiro, o Ministério do Turismo Brasileiro, eu acho que deveria fazer mais isso, provar e mostrar, desde Santarém, você pegar, seria mais profissões que você daria para esses ribeirinhos. O ribeirinho iria passando todas as informações, cada ave que se vê, que ave que é essa, que árvore que é aquela, porque 1001 coisa, 1001 informação para que se mude principalmente a ideia de que se fala mal da Amazônia e nós simplesmente preservamos. E além das belezas naturais que nós estamos falando para serem visitadas e apreciadas, já existem manifestações culturais por lá. Por exemplo, tem o Sairé, o Carimbó, o Círio de Nazaré, que são algumas das opções para quem quer conhecer a cultura paraense. Então, a gente já tem isso. Eu li uma parte do estudo, porque existe um estudo aí, eu acessei ele, quem quiser na internet encontra também,
mas ele é um estudo de centenas de páginas, são muitas e muitas e muitas páginas. Então eu não consegui ler todas as informações deles, mas algumas informações mostram também que foram já identificadas, foi um estudo muito aprofundado, quais são as espécies que tem na região e inclusive quem são os habitantes que estão nessas áreas e quais tipos de atividades que eles já praticam. Então tem moradores que fazem uso da atividade leiteira, produzem queijo e etc. Então é oportunidade para esses moradores e muitas vezes pequenos produtores também terem acesso e eles sem precisar sair da área deles, os turistas passarão ali próximo em alguma oportunidade e irão consumir ou levar do seu produto produzido ali mesmo. Eu acho essa ideia fantástica, o Pará está de parabéns e o Brasil que continue dessa maneira, pelo menos na minha opinião. Seu Bianco, obrigado por hoje. Valeu, Jussão, boa noite, obrigado pela companhia tua, obrigado por todos que nos assistiram e um abraço para o meu amigo Marcos Tironi, que ele falou que ele nos assiste à noite aí, hein? Opa, obrigado Marcos Tironi então pela companhia, né? Obrigado, um abraço para ele, que também é um grande entusiasta tapuraense. Valeu, seu Bianco, valeu a todos que nos assistiram, um abraço a vocês. A você, nosso amigo telespectador, também muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça, amanhã tem programa, né? Todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, a gente está junto de vocês. Boa noite. Tchau.